Bom dia, paz do Senhor Jesus. Este é o programa O Clamor, nessa sexta-feira, com Márcia Martins. Você que está me ouvindo, Deus te abençoe. Bom dia, Lenildo. Lenildo, né, ele se adicionou no meu WhatsApp, dizendo que ama, né, acompanhar o programa. É tão bom, né, quando a gente vai ficando meio cansada de estar aqui, né, segunda, quarta e sexta-feira, o Senhor manda alguém postar, alguém entrar no WhatsApp, falar que está ligado conosco, que está acompanhando, e isso te dá um ânimo para seguir adiante. Bom dia, pessoal do Facebook chegando, a Luciana Timóteo, a Alcione Nascimento. Todos vocês são bem-vindos para estarmos compartilhando algo mais do Senhor nesta manhã. A boca fala do que está cheio, o coração, assim diz a palavra do Senhor. Então, eu procuro encher o meu coração de coisas boas, para quando eu abrir a minha boca aqui a cada manhã, vocês possam ser edificados, né? Porque a palavra do Senhor também diz que do fruto da nossa boca nós vamos comer. Se nós estamos semeando sementes de justiça, sementes de verdades do reino de Deus, mais e mais eu creio, né, que o Senhor vai nos ajudar a colher mais verdades, mais conhecimento de Deus. E você que está aí recebendo, não é? Você pode receber e multiplicar essa mensagem, porque eu sei que cada um de nós, né, nós somos veículos de bênção nas mãos do Senhor. Toda vez que eu recebo algo bom, eu sinto necessidade de compartilhar. E é assim que tem que ser. Quanto mais nós compartilhamos coisas boas, mais nós somos enriquecidos pelo Senhor, para que a gente continue sendo bênção, para que a gente continue tendo o que oferecer. Além do mais, nós temos a promessa do Senhor Jesus, que já foi cumprida em nós, do Espírito Santo. Né? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e até os confins da terra. Temos também a palavra que diz, né, que do nosso interior fluiriam rios de água da vida. Bom dia, Sirlene. E o que acontece quando fluem esses rios de água da vida do nosso interior? São águas abençoadoras, né? Do próprio trono de Deus brota um rio por debaixo do trono de Deus, e é um rio que leva vida por onde ele passa. Assim também o rio que flui do meu interior, o rio que flui do seu interior. Se você está cheio do Espírito, vai fluir o rio de água da vida do seu interior, e você vai estar se enchendo cada dia mais e transbordando cada dia mais, não é? Da palavra de Deus, da vida de Deus. E você vai abençoando mais e mais pessoas. Bom dia, pessoal da Shalom Oliveira. Às vezes você coloca, né? Você aparece aqui para mim no Facebook e eu só posso ver Shalom Oliveira. Eu não sei o seu nome, mas bom dia, né? Não dá para me ver, tá pequenininha, eu não sei se é o Oliveira, que é o meu amigo Oliveira. Em todos os casos, um abraço para todos vocês. Não é? Como eu estava dizendo, você tem que se encher de boas coisas, você tem que se encher da palavra de Deus, porque a boca fala do que está cheio, o coração. Por outro lado, temos uma outra palavra que diz: abra a tua boca e eu te encherei. Isto não é só no sentido de você abrir o bico como um pequeno pássaro e receber o alimento, né, do bico do seu pássaro mãe, do seu pássaro pai, não sei, né, os que alimentam o passarinho. Não é só você abrir o seu bico e receber sem fazer nada. Este abra a tua boca e eu te encherei tem mais a ver com abrir a tua boca, pronunciando palavras de vida, porque o poder da morte e o poder da vida estão na nossa língua, estão no nosso poder
de falar, o poder que Deus conferiu ao ser humano, né, de falar como Deus falava e a partir da palavra do Senhor, né, todas as coisas iam sendo criadas. Ah, ok, o pessoal da Shalom Oliveira é o pastor Jorge. Muito bom, pastor Jorge, vamos ver o senhor por aqui. Então, queridos, nós temos que estar cada dia mais cheios, né, dessa presença de Deus, nos encher do Espírito Santo, nos encher da palavra do Senhor, para que quando você abrir a sua boca, possam fluir bênçãos, possa fluir o rio de água da vida, capaz de dessedentar aqueles que estão sedentos ao teu redor. Assim, como eu estava dizendo para vocês sobre o versículo, né? Abra a tua boca e eu te encherei. E que não é só uma atitude passiva de um filhotinho abrindo o bico para receber o alimento. Não. Abra a tua boca em profecia. Abra a tua boca em oração. Abra a tua boca proclamando os decretos do Senhor. E Ele vai te encher, né? Ele vai... não, as suas palavras não vão cair vazias, né? De acordo com a palavra que você falar, o Senhor vai cumprir aquela palavra. Ele vai encher, né, a tua boca, né? Ela não vai ficar uma boca aí falando sem ecos, porque o Senhor mesmo diz que as palavras que Ele fala, né? Eu terminei a leitura de Isaías hoje, só para vocês saberem. Isso é um dos textos de Isaías lindo, né? Que o Senhor diz, as palavras da minha boca, elas saem da minha boca e elas são enviadas para um propósito, para cumprir aquilo que eu disse, aquilo para qual eu a enviei. E de nenhuma maneira esta minha palavra vai deixar de se cumprir. Assim como a neve que cai do céu, assim como a chuva que cai do céu e rega a terra e faz brotar a semente e faz brotar o fruto. A palavra do Senhor, né? Ela gera, ela produz vida até o ponto de gerar o fruto. Muito bem. Da mesma forma, Ele nos deu esta capacidade de liberar a palavra. E assim como a palavra do Senhor não volta para Ele vazia, sem antes cumprir aquilo que o apraz, como diz a palavra, né? Sem cumprir o propósito dela. Da mesma maneira, as nossas palavras, elas são setas, né? Despachadas. E elas vão, né, chegar ao alvo. Elas são sementes, elas vão passar, elas vão produzir este processo como as palavras do Senhor. Se são palavras boas, elas vão trazer vida. Se são palavras más, elas vão gerar morte, porque como Tiago diz, o poder da vida e o poder da morte está na nossa língua, ok? Então, vamos, né, mais uma vez, cuidar das nossas palavras, vamos nos encher da palavra de Deus. Como eu estava dizendo para vocês, acabei de ler Isaías. Isaías é um livro tão gostoso de ler, né? É tremendo. Nós comentamos rapidinho aqui sobre o livro de Isaías, que ele é conhecido como uma pequena Bíblia, porque, inclusive, ele contém o número de capítulos do Antigo Testamento, né? São 66 livros, o número de capítulos do Antigo Testamento, o número de capítulos do Novo Testamento. Ele é dividido desta maneira, né? E a primeira parte de Isaías, que corresponde ao Antigo Testamento, ele fala de juízos sobre as nações, é uma parte muito ligada realmente à lei, não é? E já quando passa para os últimos 27 capítulos, né? Isaías, ele já vai falar de restauração, que corresponde à graça, né? Um período de graça, de restauração. Ele é o profeta mais messiânico de todos. No livro dele tem muitas referências a Jesus Cristo, o Messias que viria, inclusive a profecia de que a Virgem iria gerar, não é? E ia gerar o Salvador, que ele nasceria de uma virgem. Mas agora no final do livro, por exemplo, eu vi a profecia, né, sobre Israel, que Israel ele seria gerado, de um dia para o outro iria surgir esta nação, né? E ele pergunta, pode uma mulher que nem teve dores de parto
trazer à luz uma criança, essa mulher não chegou nem a passar o processo de dores de parto e, de repente, vem à luz a criança. Né? Foi assim a criação de Israel, por um decreto. De repente, né, estava lá. A nação de Israel volta a existir a partir do dia de hoje. Ela volta a ser uma nação, lá em 1948. Né? Logo depois da Segunda Guerra, quando os judeus foram quase extintos é exagero, quando aconteceu o Holocausto e que 6 milhões de cristãos foram sacrificados, né, durante o Holocausto por causa de Hitler, que queria dar um fim neles. Muito bem. Então, houve um posicionamento das demais nações no sentido, né, de permitir os judeus que voltassem para a terra deles. Isso nada mais foi do que a mão de Deus, o cumprimento dessas profecias, inclusive as profecias de Isaías, porque era necessário que Israel voltasse à sua terra, para que as profecias contidas, né, no livro da verdade, no livro de Deus, escritas pelos profetas, pudessem dar prosseguimento. E hoje nós estamos assistindo Israel florescendo, né? Está rico Israel, uma nação muito pequenininha, não é? E eles descobriram grandes reservas de gás, eles estão exportando gás para a Europa. E eles estão abençoados de uma tal maneira que o olho das nações ao redor está crescendo. Não somente o ódio do Irã, né? Porque o Irã, ele tem, assim, ganas de destruir Israel. Graças a Deus que o Irã, ele não faz fronteira com Israel. Mas aí ele faz alianças com aqueles que estão nas fronteiras de Israel, como a Síria, né? Os rebeldes que estão ao sul de Israel, na faixa de Gaza, né, fronteiriça, que divide ali com Israel. Enfim, todas as nações ao redor. E o Irã usa, né, como base para seus foguetes para atacar Israel. Então, o Irã, ele tem essa gana, né? Assim, é muito diabólica a coisa. Ele quer destruir Israel e pronto, porque eles são judeus e não são muçulmanos. E, por outro lado, as outras nações, como a Rússia, a Turquia, aliançada com outras mais, nós já vimos, né, que vai haver uma aliança ali de 5 nações, o Sudão também vai participar. Então, essa coalizão de 5 nações, eles vão invadir Israel, porque eles estão de olho agora na pilhagem das riquezas, porque Deus enriqueceu grandemente Israel. Aquele país tão minúsculo, eles exportam frutas para todo mundo, eles, né, era um deserto. Se você vê as terras ali em Israel que não são tratadas, né, de maneira especial, que estão no seu natural, é pedregulho, é pedra, é realmente assim seco, é um deserto. E Deus transformou aqueles desertos, né, em locais, né, em jardins, porque são extremamente verdes, cheios de fruta. As frutas em Israel, eles desenvolveram tecnologias, né, que exportam tecnologia para o mundo, de tal maneira que eles conseguem aproveitar, pegar água salgada do mar, transformar em água doce e regar a terra. Então, se você vê o tamanho de um cacho de uva, né, nós vamos nos lembrar de quando os espias foram enviados para Canaã para espiar aquela terra, e eles trouxeram um cacho de uva enorme e falaram, realmente essa terra é terra que mana leite e mel. Embora que Israel seja essa terra que mana leite e mel, ela estava, né, abandonada, amaldiçoada, e agora o Senhor voltou a abençoar a terra, né, porque está sendo feito esse trabalho de restauração como parte daquilo que Deus planejou, né, para o povo dele, o povo de Israel, que é o povo natural de Jesus, vamos dizer assim, né? Deus está no presente momento abençoando os gentios, abençoando a igreja, mas vai chegar o tempo dele voltar a tratar com Israel, né, que corresponde à última semana de Daniel. E então nós vamos ver que aquilo que era vale de ossos secos, que foi totalmente restaurado, né, vai chegar o momento de Israel começar uma grande conversão. Esse processo já está acontecendo.
mas vai haver aí o avivamento, ele vai atingir Israel, né? Muitos deles vão ser salvos, porque lá no Vale dos Ossos Secos, a visão de Ezequiel, ele viu quando o Espírito entrava naqueles ossos. Então, né, o Espírito vai entrar em muitos deles. E o que está acontecendo? É isso, Israel já está rico, as nações estão rodeando, elas estão de olho nas riquezas de Israel, e nós vamos ver daí para diante, né, essa invasão, essa guerra de Gog e Magog, com a participação grande aí da Rússia, não é? E tudo isso aí é uma introdução para a chegada do anticristo, são sinais proféticos, né, que nós temos acompanhado. Bom dia, Cleide. Mas eu comecei a falar e fui indo tão longe que agora eu não sei por que é que nós chegamos em Israel. Se alguém lembra, me diz, porque sim, eu estava comentando do livro de Isaías, que fala sobre a restauração da nação de Israel, que aconteceria sem dores de parto, né? Pá, de um dia para o outro. E isso realmente aconteceu. E aconteceu em 1948, logo quando encerrou a Segunda Guerra Mundial, quando 6 milhões de judeus foram exterminados através da iniciativa de Hitler, não é? E do nazismo. Então, eles voltaram para a sua terra, graças ao poder de Deus, à mão de Deus que se moveu, e eles hoje voltam a ser um povo com uma só língua, e as profecias seguem adiante, porque Isaías profetizou, né, que Maria, né, que a Virgem teria um filho. Isso foi assim, há 700 anos antes de acontecer. Isso é que é profeta, não é? Coitadinho de Isaías, ele deve ter pensado, gente, que loucura eu profetizar que uma virgem vai gerar, né, o Messias. E ele nunca viu, né, a maioria das profecias que eles liberaram, né, os profetas do Antigo Testamento, a maioria delas, eles não chegaram a ver cumpridas, né? Nem mesmo a promessa, né, a esperança que eles tinham, né, da vinda do Messias, eles não chegaram a ver. Tanto que Jesus comentou com os discípulos dele, olha, como os profetas gostariam de ver o que vocês estão vendo, né? A manifestação do Filho de Deus em carne, que era o próprio Jesus que estava ali falando com eles. A propósito disso, eu quero comentar uma coisa com vocês. Às vezes eu disparo a falar que eu tenho que parar e tomar um fôlego, né? Senão não tem voz que resiste. Mas quando os rios de água da vida começam a fluir, você, né, não vai botar uma pedra para parar, deixa rolar. Muito bem, eu estou assistindo no Netflix uma série que eu não sei quanto tempo vai demorar para acabar, porque eu não consegui ver quantos episódios são, sobre a vida de Maria Madalena. É lógico, né, que é inspirada, né, a história é inspirada em Maria Madalena, muitos fatos correspondem à verdade, outros eles inferiram, né, eles acham que foi dessa maneira e eles vão, né, tecendo a história. Gente, mas olha, é difícil de você desligar. Quando você está vendo, você não quer desligar, porque é muito assim, cheio de ação, né? E você quer saber o que vem logo em seguida. A história de Maria Madalena, conforme eles contam, é algo assim de muito, muito tremendo, né? E eu realmente estou gostando muito de assistir, embora que, por outro lado, tem muitas... ele é um filme, ok? Tem artistas italianos, eu não sei a produção do filme se é italiana ou não. Se for italiana, conforme parece, né? Porque os artistas e tal, eles colocam uma visão católica. E você vai ver ali um Jesus inseguro,
tá? Ele é um Jesus inseguro, ele não sabe direito, né, para onde está indo, vai indo aos poucos, ele fala, né, falas de Jesus, assim, ele cita a palavra, mas faltando pedaço. Você vê que quem fez o filme não tem nenhuma revelação da palavra de Deus. Eles colocaram esse Jesus morando na casa de Pedro, em Cafarnaum, e não na casa dele, tá? E a mãe dele também está na casa de Pedro junto com ele. E Maria, você colocar uma mulher assim de temperamento forte, dá a impressão que ela é muito mandona, sabe? Aquela mulher assim forte. E tudo que Jesus vai fazer, ele olha para ela como consultando, como buscando apoio, buscando aprovação da mãe dele. Falei, olha bem, né? Olha que coisa. Quem assiste desavisado, quem não conhece a palavra de Deus, né? Não percebe todas essas distorções. Falei, ai, eu estou detestando esse Jesus. Que Jesus mais cambeta que eles fizeram. E é um Jesus que o discurso dele é assim, todos vocês são filhos de Deus, né? Ele falava não só para os judeus, mas inclusive para gentios de outras nações que vinham até ele, todos vocês são filhos de Deus, né? O ser humano, todos vocês, né, tem muitas pessoas boas, só tem algumas que são más porque elas escolheram este caminho, né? Mas, basicamente, ele coloca que as pessoas são boas, né? Ele ama todas elas, são todas boas, são todas filhas de Deus. E aí, quando as pessoas perguntam para esse Jesus assim, olha, eu tenho coisas más no meu coração e eu não consigo, né, mudar a mim mesmo. Como eu posso fazer para arrancar essas coisas más do meu coração? Aí ele coloca tipo assim, você tem que fazer essa opção, você tem que escolher ser bom e, né, você tem que ouvir os escritos, né, a palavra, e você tem que mudar, você tem que passar a fazer coisas boas. Então, uma visão completamente equivocada, porque ele, em momento nenhum, coloca, né, o texto de Romanos, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, que nós nos tornamos raça de víboras, filhos de Satanás, filhos do diabo. É isso, o ser humano que não nasceu de novo como filho de Deus é filho do diabo. E só vai fazer coisa ruim, é ruim em sua natureza pecaminosa. Só tende para o pecado. E que a única opção seria, né, crer em Jesus Cristo, entregar a vida a Ele, entregar a vida ao Senhor e clamar perdão, né, como João Batista falava, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Teria que haver aí uma intervenção, como houve a partir de João Batista, ele foi ungido para fazer essa intervenção. As pessoas que realmente queriam uma mudança, elas não se apoiavam na própria capacidade delas de se mudarem, de se transformarem. Por isso elas vinham a João Batista com a intenção, dizendo, eu quero mudar, eu desejo mudar. Então, João Batista, que estava ungido para isso, não é? Ele falava, então vem, mostra publicamente, né? Confessa a sua fé publicamente. Você vai ser perseguido, né? Você tem que mostrar que você realmente quer este novo caminho. Então, venha, eu vou te batizar. E do momento que essa pessoa era batizada, algo sobrenatural acontecia, porque o velho homem fica sepultado nas águas do batismo e sai ali o novo homem. Então, João Batista estava dando uma prévia daquilo que Jesus ia completar, não é? Ele estava introduzindo o reino de Deus, ele estava introduzindo a presença de Jesus, mas era necessário ser batizado em nome de Jesus Cristo. Tanto que mais para frente, quando a igreja começa a surgir, né? Filipe estava lá em Samaria, fazendo muitos sinais, maravilhas, muita gente se convertendo. Não sei se esse é um dos momentos, né, quando o Pedro vem, João vem e eles impõem as mãos e as pessoas que tinham sido batizadas
né? Somente nas águas elas recebem o Espírito Santo. Mas não é essa ocasião que eu quero dizer, não. É quando Paulo... Sim, é Paulo que vai em determinado lugar e as pessoas... E ele pergunta, vocês foram batizados? Eles falam, nós somos batizados no batismo de João, que é o batismo das águas. Mas o próprio João havia dito, olha, vocês vão ser batizados com fogo e com o Espírito. Eu estou batizando nas águas, mas aquele que é maior do que eu vai vir e vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Não é? Então, esse é Jesus Cristo. Aquelas pessoas que tinham aceitado a mensagem, tinham se batizados nas águas, Paulo fala para elas, mas vocês precisam agora ser batizados no nome de Jesus, no batismo de Jesus, porque elas tinham que receber o novo nascimento a partir do Espírito Santo. Né? Porque quando o Espírito Santo ele vem sobre você, ele não pode estar só ao teu redor, ele não pode só estar, né, ao teu lado, eles têm que estar dentro. Você tem que, né, receber o Espírito Santo dentro do teu espírito, porque ele vai se amalgamar com o teu espírito. Então, o Espírito de Deus e o teu espírito vão estar em completa unidade. E aí você passa a ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, né? Se você buscar aprender isso, né? Porque tudo no reino de Deus... Você tem que aprender, você tem que caminhar nas verdades do reino. Você tem que desenvolver a sua salvação em Jesus Cristo, ok? Mas tudo é dele, por ele e para ele são todas as coisas. Quanto a nós, basta que abramos a nossa boca e a gente peça ao Senhor, abra a tua boca e eu encherei. A resposta da oração virá, porque Deus é um Deus que responde às nossas orações. שמחת חיי, קדוש, קדוש, קדוש אתה, קדוש, קדוש אתה, קדוש, קדוש. Como eu disse para vocês, eu estava lendo a biografia de George Miller, e ele, nos anos de 1800 e pouco, que eram anos dificílimos, de uma economia quebrada na Europa, pragas, pestes, né, que mataram 1/3 da população, cólera, enfim, eles estavam vivendo nessa época e havia uma grande quantidade de órfãos, e ele foi cuidar dos órfãos, mas ele não tinha dinheiro nem para ele mesmo, né? E ele, então, tomou um propósito diante do Senhor, que ele ia orar e Deus ia responder e enviar todo o recurso que ele necessitava para cuidar daqueles órfãos. O objetivo maior dele não era tanto cuidar dos órfãos, mas era provar que existe um Deus que ainda ouvia e respondia às orações. E este homem, então, ele conseguiu edificar 5 grandes prédios, que duraram 500 anos, esses prédios. Eu nem sei né, se esses prédios ainda estão de pé, mas foi uma obra tão tremenda. Ele cuidou de mais de 2.000 crianças neste orfanato, mais de 2.000 crianças, né, passaram por esse orfanato. Eu acho que não sei se passaram, mas eu creio que foi muito mais que isso. Acho que os 5 prédios cabiam quase 2.000 crianças nesses prédios. Isso mesmo, cabiam mais de 2.000 crianças. Então, quer dizer, à medida que as crianças iam crescendo, né, outras crianças iam entrando.
Então, é muito bacana o testemunho de George Miller, porque ele edificou tudo isso, né, somente orando. E Deus respondia as orações dele, mostrando, né, que ele é um Deus fiel. E um dos textos que o Senhor deu para George Miller foi esse: abra a tua boca e eu encherei. Então, ele abria a sua boca em oração, em petições em favor daqueles órfãos, e o Senhor, né, enviava o recurso. Muitas vezes, né, demorava. Durante os primeiros 5 anos da obra, eles só recebiam o recurso necessário para o dia seguinte, para 2 dias no máximo. Eles tiveram que realmente exercitar a fé, né? Eles foram provados na fé, edificados na fé, e os 5 edifícios edificados é prova do quanto a fé deles foi edificada. Deus mandava pessoas para ajudar, para trabalhar, com doações, com ofertas em dinheiro. Então, é muito bom a gente ler biografias como essas, principalmente eu que estou lá tocando o projeto Asra na Índia, né? Você que está novo aqui no Facebook, Projeto Asra, o projeto Esperança, Asra, Esperança em Hindi. E nós estamos levando esperança para 9 favelas ao sul de Delhi. Em 2 delas, nós já temos um local, né, pequeno. No Mazdur Camp é uma salinha que foi cedida, né? No Sanjay Camp é uma salinha que era da pastora Mona. E eu, juntamente com a pastora Mona e a equipe indiana lá, nós nos propusemos diante do Senhor a começar a cuidar daquelas crianças. E contratamos cozinheira, professora, coordenadora, tudo, montamos a equipe. Essas crianças estão aprendendo a ler, a escrever. E final do ano que passou agora, nós recebemos doações de bíblias infantis, né, com figuras. Elas estão na escola. As crianças não levaram para casa, não, porque é até perigoso, a perseguição lá é muito grande, né? E elas já estão conseguindo ler nessas bíblias infantis. E estão, né, muitas delas batizadas já no Espírito Santo. E eu falei, olha o testemunho de George Miller, cuidando de mais de 2.000 crianças. Eu estou só com 60 delas e lutando, né, para conseguir prover para 60. Então, falta de oração. Eu preciso orar mais, né? Eu falei, eu vou fazer igual ele. Peguei um caderninho, falei, eu vou fazer um caderninho de oração, botar aqui os propósitos, para que eu foque mais nesses propósitos de oração, para que quando o Senhor atender, a gente possa, né, agradecer. Né? É muito importante a questão das ações de graças ao Senhor. E isso o George Miller sabia fazer muito bem. Ele era agradecido, né? A oração respondida, ele convocava o povo para louvar, para agradecer ao Senhor. E por falar no projeto Asra, eu vou passar para você o meu WhatsApp, você anota e você me adiciona, tá ok? No seu WhatsApp, para que você receba notícias do projeto, caminhe conosco. Porque eu tenho planos de estar indo no final de setembro para a Índia e para o Nepal, ficar alguns meses por lá, para que a gente possa avançar, né, nessa colheita de almas, nesses lugares onde o Evangelho ainda não foi anunciado. E nós queremos estar lá, são lugares terríveis de você estar, né, uma pobreza assim, que você quer fechar os olhos, né, um fedor, uma pobreza... muita sujeira, a Índia é muita sujeira, né? Da mesma maneira que é suja espiritualmente, que tem 33 milhões de deuses, nem sei quantos milhões, incontáveis, ao mesmo tempo existe uma sujeira física, não só espiritual. Então, eu peço até a você que tem intercedido pelo projeto Asra. Ontem, a pastora Mona, ela conversou comigo e falou que está vendo, porque... estava tendo 48 graus, quase 50 graus de calor, nós oramos até o Senhor enviar a chuva, o Senhor enviou a chuva, o clima refrescou, graças a Deus por isso, mas a chuva trouxe epidemias, né? Então, a nossa cozinheira, a Ashna, a cozinheira lá do Mazdur Camp, que é a tia Násia, nós temos também uma criança com febre. E as autoridades, eles estão fazendo pesquisas, né, fazendo exames com relação a essa febre, porque eles estão suspeitando de ser febre tifoide. Você imagina, tifo é uma epidemia destruidora, é uma coisa horrorosa. Então, precisamos orar
e repreender essa epidemia de tifo, porque sempre quem leva pior são os pobres, são aqueles que já não têm nada, que não têm nenhum recurso, que já sofrem todo tipo de privação, não é? Todo tipo de sofrimento, eles já não têm água encanada, eles têm que ficar indo buscar vasilhas de água, ninguém tem água encanada em casa. Energia elétrica também é difícil, eles puxam um gato do vizinho, se alguém tem. Então, é complicado demais, demais, né? E eles puxam energia elétrica, mas quando chove para refrescar um pouco, ao mesmo tempo a chuva entra nas instalações elétricas, muita gente morre eletrocutado. No começo da escola, uma criança nossa esbarrou na parede da escola, tomou um choque que foi jogada para trás. Então, é desta maneira. A Índia é um horror. Então, vocês já podem começar a orar por mim, né? Que estão querendo chegar lá no Nepal e na Índia para mais uma jornada. E só a graça de Deus, só a proteção de Deus, só a oração dos santos para nos manter em segurança num lugar como esse. Principalmente que nós vamos, né, para essas áreas piores. Lugares que ninguém devia viver ali nunca. Né? As pessoas estão jogadas em meio àquela miséria, em meio à violência, aos vícios, às bebidas, os maridos espancando as mulheres, as crianças, os homens violando as crianças. É desta maneira a realidade ali. Não é? Muita mosca, muita mosca. Nosso Deus, elas querem entrar dentro da sua boca, dentro dos seus olhos, elas são agressivas, elas querem realmente, né? Entrar, né, para dentro dos teus olhos, da tua boca. Quando eu andava lá na Índia, eu ando com um tapa-boca, né, que vai de orelha a orelha, se engancha nas orelhas, e aí você fica com a boca tampada para diminuir o mau cheiro e para proteger das moscas. Mas elas querem vir nos seus olhos. São nuvens de moscas. Né? Às vezes eu ia no mercado comprar vegetais, essas coisas. Eu ia rapidinho e banando as moscas, porque assim elas querem posar em você. E o indiano, muitos deles já nem ligam, né? É o que eu falei para vocês uma vez, uma cena que me impressionou quando eu estava lá em Faridabad, que eu ia ministrar na igrejinha de um pastor, era uma escolinha e igrejinha. Eu ia na garupa da moto dele, ele não tinha carro, um calor, uma confusão incrível. Mas eu ia, né, para pregar, e às vezes um calor assim, que né, sem energia elétrica, aí que as moscas ficam mais ainda livres, né? E passando de moto, eu vi um homem assentado no degrau de um lugar, e ele lia um jornal aberto de frente dele, ele lendo o jornal, e o jornal estava preto de moscas, e ele também, coberto de moscas. E ele não se importava, ele estava concentrado, simplesmente lendo o jornal. Falei, que horror! Para mim, se me posar um mosquitinho que seja, eu sinto, né? Imediatamente. Eu tenho sensibilidade boa, né? E infelizmente ou felizmente, eu tenho um nariz também muito bom. Então, eu tenho que pedir. Quando eu estava lá na Índia, eu pedia, Senhor, por favor, não deixa eu sentir o cheiro. Tira a capacidade de eu sentir todo este mau cheiro para que eu possa suportar, não é? Então, é completamente a graça de Deus e a oração dos santos. Mas anota aí meu WhatsApp, vou falar para você agora, é 32, aqui o DDD de Juiz de Fora, 991 95 9489. Tem muitos e muitos noves. 32 9 91 95 94 89, ok? Espero que você tenha anotado e que você mande um recadinho aí para mim, se você está gostando do programa, se você tem nos ouvido a cada manhã, se você tem assistido, né? Se você gostaria de ouvir algum estudo especial. É muito bom quando a gente recebe, né, essa resposta daqueles que estão nos escutando, porque o estúdio da rádio é muito gostoso estar aqui com vocês, neste microfone. Eu amo isso, amo o que eu faço, né? E de estar agora com vocês aí, que estão me vendo no Facebook. Mas é meio solitário, sabe? Porque você está falando e você
conclui que existem pessoas te escutando lá do outro lado. Mas é tão bom, né? Quando alguém fala, olha, eu estou aqui, eu te acompanho, eu estou aqui toda manhã, né? Eu gosto de ouvir isso, eu gostaria de ouvir aquilo. E sempre, né? Durante a semana, um entra, outro entra, o pessoal vai sendo adicionado no meu WhatsApp. Mas faça isso, ok? Se você está sendo edificado, se você quer falar comigo, se você quer adotar uma criança do projeto, que quer contribuir conosco no projeto, esse projeto é pela fé, ok? Pela oração, não é? Eu pedi ao Senhor esses dias e Ele enviou uma oferta, assim, tão maravilhosa, né? Que nós conseguimos pagar os salários que estavam atrasados e aí a equipe ficou bastante contente, né? Porque eles lutam com muita dificuldade. São pessoas, né? Igualmente pobres. A Ashna, por exemplo, ela mora lá na favela do Sanjay Camp. E ela tem sido, assim, maravilhosa, né? Ela cuida das crianças lá, ela não tem deixado as crianças do projeto passar fome, né? As que estudam de manhã ainda aparecem lá de tarde para comer, quando não tem o que comer. E ela tem sido a mãezona de todos ali. E ela é uma mulher, assim, frágil, magrinha, né? Frágil não tem nada de frágil. Para suportar o que ela suporta, ainda suportar uma sogra terrível que mora em frente a ela, né? E a Ashna ainda faz reunião de oração de mulheres na casa dela. E ela é uma recém-convertida, ela não tem muito tempo de convertida. Então, a Ashna é uma bênção, uma líder naquela comunidade. Que o Senhor possa protegê-la contra todas as setas do inimigo. Nós repreendemos esta febre que está tentando derrubar a Ashna. Nós não aceitamos que o inimigo venha trazer qualquer problema para a vida dela, né? Febre, doença, retaliação. Nós não aceitamos isso porque ela depende das nossas orações e ela é uma grande bênção, uma guerreira incrível, né? Sendo usada ali nas mãos do Senhor. O fraco para confundir o forte. Da pobreza dela, ela tem sido uma grande bênção, né? Mesmo na situação em que ela vive. Né? Com a incompreensão do marido, né? Os maridos, eles batem nas esposas, eles perseguem as esposas, mas Deus está fazendo a obra na vida dela e na família dela. Né? Graças a Deus por isso. Hoje eu senti vontade de fazer uma oração com vocês na carta aos Efésios, né? Vou só um pouquinho aqui, porque nós temos que terminar o nosso estudo que nós já começamos, né, no último programa sobre adoração e intercessão, que eu já venho tentando completar há um tempão, ok? Então, a carta aos Efésios foi escrita por Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. Muito bem. A vocês graça e paz da parte de nosso Deus e Pai e do Senhor Jesus Cristo. E ele, então, começa a escrever um texto que eu quero transformar com vocês em oração. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, o Senhor é bendito. E o Senhor nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Senhor, nós recebemos cada uma dessas bênçãos em Cristo Jesus.
Porque o Senhor nos escolheu em Cristo antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Senhor, que o Senhor nos santifique a cada dia mais para ti. Em amor, o Senhor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. É porque nós somos, Pai amados, os teus filhos, Senhor, que nós podemos dizer: Abba, Pai, papaizinho, queridinho. Senhor, tu és o nosso papaizinho, queridinho. O Senhor nos adotou como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Deus tem um propósito que é bom, que está de acordo com a sua vontade. Nós fomos adotados em Cristo Jesus como filhos para o louvor da sua gloriosa graça. Nós somos o louvor desta graça de Deus que Ele nos concedeu, dessa gloriosa graça, a qual esta graça Ele nos deu gratuitamente no amado. Quem é o amado? O amado é Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, ungido de Deus. Nele nós temos a redenção por meio do seu sangue. A vida dele que ele entregou para que nós tivéssemos vida. O perdão dos pecados. Nele, nós temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, por causa do sangue de Cristo. O sangue de Cristo nos lava de todo pecado confessado. De acordo com as riquezas da graça de Deus, porque Deus é rico em graça, favor imerecido. Nós não merecemos, mas Deus é tremendo, Ele é grandioso, Ele é amor e Ele nos envolve com a graça dEle. Essa graça que Ele derramou sobre nós, com toda a sabedoria e entendimento. Senhor, muito obrigado por nos dar sabedoria, Senhor, que vem dos céus, que vem do alto. Obrigada, Senhor, por nos dar entendimento para entender a Tua palavra, para entender a Tua vontade, para entender o Teu bom propósito, Senhor. E nos revelou o mistério da Sua vontade. O Senhor revelou o mistério da Sua vontade de acordo com o Seu bom propósito que Ele estabeleceu em Cristo. E que bom propósito é este que Ele estabeleceu em Cristo? Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas na dispensação da plenitude dos tempos. E assim vai, leia a carta de Efésios, é maravilhosa, vai dizer: vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, não é? E ele vem a partir do verso 17 em diante com a oração, né, que nós podemos sempre orar essa oração de Efésios. Bom dia, Edson. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, a incomparável grandeza de seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Este poder que ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo, autoridade, poder e domínio e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. E vamos para o capítulo 2 em diante até chegar lá no verso 6. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Há um homem assentado nas regiões celestiais. Este homem é Jesus Cristo.
E nós que somos o seu corpo, estamos inseridos nele e, né, do ponto de vista eterno, já estamos assentados com ele, com Cristo Jesus, nas regiões celestiais, desfrutando de todas as bênçãos que Deus preparou para nós. Isso é questão de fé. Creia e fale, e você vai ter, né, conforme a tua fé. No último programa eu estava compartilhando, né, sobre adoração e intercessão, sobre a questão como cada instrumento tem um timbre, como cada voz tem um timbre e como que isso funciona, né, essas ministrações na região celestial. E o nosso irmão Daniel, ele me pediu esse estudo. E eu disse para ele, olha, esse estudo está no meu livro Intercessão, o peso na balança do universo. Este livro e também o livro Cortina Rasgada, Conhecendo os Mistérios de Deus de Gênesis e Apocalipse, esses 2 livros estão publicados como e-book, livro eletrônico, na Livraria Saraiva e no Amazon. Então, se você quiser ter esse livro no seu computador, você acessa, né, esses sites e lá você vai pagar R$7, R$10, coisa pouca, entendeu? Mas se você não quiser fazer assim, você pode me adicionar no seu WhatsApp, ou você me passa o seu e-mail, que eu mando esses livros no seu e-mail para você ler, para você imprimir, como você quiser. Essa informação, esses livros estão à disposição de quem desejar este conhecimento, ok? Eu estou compartilhando. Amém? Olá, Maria Luísa, chegando também por aqui. Vamos dar continuidade, porque tenho sempre os poucos minutos do final, sobre as expressões de adoração, que na verdade são também uma maneira de interceder, sendo guiados pelo Espírito nessa intercessão. Então, nós vimos a questão dos instrumentos, como é composta a música, o padrão 3 de Deus, que tudo é 3, não é? Então, nós temos a música sendo composta por o ritmo, a harmonia, não, o ritmo, primeiro é o ritmo, depois a harmonia, tá certo, e por último a melodia, que corresponde ao nosso corpo, alma e espírito. O corpo vai ser movido mais pelo ritmo, a harmonia vai mover a sua alma e a melodia é o que sai do seu espírito. E vimos também que, né, a música ela tem 7 notas, na música 7 também é o número de Deus, e que a música não é uma arte, ela foi feita para ministrar nos celestiais, ela é um instrumento espiritual. Então, quando você se move, né, você vai usar os instrumentos, cada instrumento tem o seu papel. O pandeiro nós vimos que é para música de regozijo, muito usado nas celebrações hebraicas. Todos esses sons, eles geram realidade no mundo espiritual. Eles vão permear, eles vão limpar os céus, eles vão conduzir as palavras proféticas, as ministrações. Cada som tem o seu significado, ok? Quando você fala em batalha espiritual, em adoração, em intercessão. Então, um dos sons que nós podemos produzir enquanto estamos nos movendo em adoração e intercessão são as palmas. No Salmo 47, verso 1, vai dizer: batei palmas, todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo. Então, as palmas têm a ver com regozijo, não é? Com celebração, e elas também, pelo som que produzem, elas têm a ver com rompimento, né, de barreiras. No Salmo 98:8 diz: os rios batam palmas e juntos cantem de júbilo os montes. Né? Diz que toda a natureza, ela louva ao Senhor. Então, até os rios são chamados a bater palmas e cantar de júbilo os montes.
Teve um homem que teve uma experiência de quase morte, e ele foi à presença do Senhor, e o Senhor mostrou para ele o universo. E todas as estrelas, todos os astros emitiam sons como se fosse uma grande música, uma grande orquestra. Isaías 55:12 diz: saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Quando o timbre das palmas, elas ecoam, né, o som, naquele determinado timbre das palmas, ecoam nas regiões celestiais, na região do espírito, algo de tremendo acontece. Porque quando eu produzo o movimento do ar, quando você bate palmas, você faz um deslocamento de ar, tanto que faz, pá, faz aquele barulho, né? E quando eu produzo esse movimento do ar, eu gero num timbre único e pessoal uma onda sonora que nunca mais vai deixar de existir. As ondas sonoras, elas vão ecoando. As nossas palavras, elas estão todas vagando pelo espaço indefinidamente. Elas são ondas sonoras que funcionam como sementes, as nossas palavras, né? Porque a palavra, todas as coisas são geradas através dela. Pela palavra são geradas todas as coisas. Então, existe uma cobertura de palavras, boas ou más, sobre as nossas vidas. Por isso, semeie nos ares palavras boas sobre si mesmo, porque elas vão ecoando até gerar os frutos. A palavra, ela tem esse poder da criação. Nós precisamos nos ministrar e sermos ministrados através de boas palavras lançadas ao ar, semeadas. As palmas, elas podem ser traduzidas pelas seguintes palavras. Quando você bate a palma, significa como você é bom. Quando você aplaude alguém, você está dizendo isso para ele, como você é bom. Elas exaltam a Deus. Mesmo quando as palmas são direcionadas à criação de Deus. Você vai, né, assistir alguém, toca um violino lindo e você aplaude. O som das palmas, espiritualmente, sempre é direcionado ao Senhor, pois anuncia que quem deu o talento àquele artista é o que é o verdadeiramente bom. Então, Deus vai receber, ao final das contas, né, todo o aplauso vai ser redirecionado a Ele, porque quando você aplaude a criação, você está, na verdade, aplaudindo o seu Criador, reconhecendo a excelência, a grandiosidade de Deus, né, nas suas milhares de manifestações, né? Nós podemos ver a beleza de Deus em toda a criação e podemos aplaudi-lo e podemos adorar o Senhor com as nossas palmas. Você pode simplesmente falar: Senhor, eu te amo, que lindas flores, que lindo isso e aquilo, e você começar a aplaudir o Senhor, palmas para Ele, porque Ele merece todo o nosso aplauso, toda a nossa adoração. Amém? Fica com essa mensagem aí, sexta-feira. Segunda-feira, se Deus quiser, a gente está de volta. E mande esse recadinho para mim, ok? Grande abraço para vocês todos. Bênção de Deus na sua vida. Paz, tchau.